Então é o seguinte, você vai no iFood, você tem uma notinha de 1 a 5 para dar nota se a pizza chegou bem, chegou quentinha, bonitinha, legal, na embalagem bacana. E você tem no Google ou no Doctoralia de 1 a 5 para falar que se o médico ele te operou bem, fez uma consulta, se ele salvou sua vida, de 1 a 5. Aí você vai comparar uma consulta médica, né, que é o caso que a gente trouxe aqui, com uma pizza, entendeu? Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Dimur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de avaliações. Que epidemia é essa que nos acomete e pede para que a gente avalie tudo que a gente faça? Esse episódio promete, porque a gente já falou um pouquinho de avaliações, surgiu de uma ideia numa conversa com um amigo dizendo que não aguentava mais receber pedidos para avaliar qualquer coisa que ele fizesse ou que ele consumisse. E vamos mergulhar um pouco nesse tema, porque tem bastante coisa, tem muita informação que eu não sabia, inclusive, no processo de pesquisa, e eu vou compartilhar com você. Você quer comentar alguma coisa desde já? Porque eu pego você sempre de Quero, surpresa. quero. Eu quero saber Vamos lá. qual a nota que você dá para o meu cabelo novo, que eu agora estou penteando ele para trás, assim. Qual a avaliação você faz do meu cabelo novo? Mentira, mentira, tô de sacanagem, para com isso. Cheguei na Ele tá academia hoje hã. cheguei na academia hoje, a Bruna falou, a recepcionista, que é um espetáculo: "Edmur, tá de cabelo novo?" Aí eu cheguei em casa e falei: "Marta, você viu meu cabelo novo?" Ela falou: "Não." Aí a Marta é minha mulher, né. E tem cabelo novo mesmo ou simplesmente Não, o é penteado só foi pra cima, assim, bacana. ah, entendi. Mas o corte é o mesmo, você que penteou diferente. Exatamente, mas ele fica meio chato, assim, né, eu não Você gosto. tá vendo como a prova social ela é importante para todo mundo? Só que o Muito que passou importante. de prova Não, e social ela não, virou desculpa, o hã, fim do papo da Bruna, sabe qual foi? Tá hã, aprovado. tá vendo? Ela Pois fez o é, comentário e deu a nota. exatamente. Você vê uma coisa, uma prova social que sempre foi algo necessário na vida da gente, no final das contas, mexe com nossos sentimentos, com o nosso ego, com as nossas atitudes, acabou virando uma indústria, virou uma indústria da avaliação. E tem uns motivos que a gente precisa pensar sobre isso, né. E não só virou uma indústria, como virou uma moeda também, né, tem um poder por trás. E eu vou começar como de costume, faço uma pesquisa sobre o tema, rodo no notebook LM e a gente vai assistir o vídeo associado a essa pesquisa, fazendo algumas pausas também, como de costume, porque tem muita coisa para ser falada. Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Bom, bora mergulhar direto nisso porque o assunto de hoje é fascinante. Quem nunca deixou aquelas 5 estrelas para um motorista de aplicativo? Ou de repente fez um comentário meio irritado lá no Google Maps sobre o atendimento ruim de um restaurante, né? Parece algo super cotidiano, totalmente inofensivo, mas e se por trás dessa simples ação na telinha do celular existisse uma engrenagem gigantesca e invisível? A gente está falando de uma verdadeira máquina socioeconômica capaz de reestruturar a nossa economia, ditar quem tem poder no mercado e, olha só, até afetar profundamente a saúde mental de milhares de trabalhadores. É exatamente esse universo oculto das notas e métricas que a gente vai desbravar agora. E para organizar nossa jornada, o roteiro passa por 5 pontos bem diretos. A sociedade da métrica. 2, o capital simbólico digital. 3, o custo humano oculto. 4, manipulação e review bombing. E, para fechar, o ponto 5, o fenômeno Reclame Aqui. Para dar o pontapé inicial nessa reflexão, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que experiências humanas que são super subjetivas se tornaram metadados públicos e permanentes? Pensa bem, historicamente, o que a gente achava de um serviço era algo passageiro, ficava na memória ou no máximo virava um boca a boca ali no nosso círculo de amigos. Hoje, a gente vive num ecossistema que exige que a gente avalie absolutamente tudo o tempo todo. E o X da questão é que essas notas não são só reflexos neutros da realidade. Elas ganharam um poder impressionante e reconfiguraram totalmente as hierarquias de quem dita o valor social. E Eu vou fazer uma pausa aqui, porque, né, eu estava vindo para casa, o Uber me trouxe, eu sou convidado a fazer uma avaliação no Uber. Peço Não é iFood, convidado, não é convidado, você é não é obrigado a convidado. fazer. É, eu recebo uma nota como passageiro e sou também obrigado a dar uma avaliação para o motorista, que depende muito dessa nota, inclusive para continuar trabalhando, como a gente vai ver. O iFood quer saber se o açaí chegou bem, o Google vai te mandar um e-mail de repente perguntando se
aquela clínica que indicou também faz avaliação, é possível fazer isso. A loja que você comprou uma camiseta, quer que você tire uma foto, escreva um depoimento, faça alguma coisa, de preferência 5 estrelas é caro. Mas aí você trabalha numa empresa, o RH quer saber se o clima tá bom. Faz uma avaliação também, 360 ou da sua área, seja o que for. Aí você tem um parente que vai no hospital, recebe um e-mail depois para fazer uma análise NPS. E se você não responder, eles mandam de novo e mandam de novo. Você recebe isso por WhatsApp, recebe por e-mail, recebe por SMS e vai o que for. E o tempo todo você é instigado a fazer essas avaliações. É, é uma moeda, ao ponto que, e é uma moeda que tem gente que acumula avaliações, acumula poder, que a gente vai ver também um pouco nessa apresentação. Assim como a moeda, existe também uma questão de falsificação, assim como você falsifica a moeda, você falsifica a avaliação. Você tem uma inflação nisso, porque 5 estrelas, de repente, não é mais 5 estrelas como era no passado. Então, tem isso. Tanto que eu fiquei pensando que, né, o relatório falou assim, a ditadura das cinco estrelas, mas eu lembrei de um filme que não tem nada a ver com isso, que lembra disso, era A Culpa das Estrelas, que era de um casal que Sim, se sim, sim. apaixonava enquanto os dois estavam doentes e tal, mas pode ser isso, a culpa é das estrelas, porque a gente vive numa sociedade voltada para estrelinhas, e a gente nem sabe o porquê, ninguém ensinou a gente a dar essas notas. Então, eu vou trazer um pouco desses Mas assuntos, mas diga. não, eu acho que a avaliação do Uber é a pior que existe, porque ele não te obriga só a dar nota, como ele te obriga a dar sim, né, porque se você resolver não dar sim, tem tanta pergunta por trás, que você volta lá e dá sim, entendeu? Só de preguiça, de tanto que Vamos falar é desse método de pesquisa mais adiante, porque eu vou te fazer umas provocações interessantes sobre isso. tá, Vamos e assistir o vídeo. Ah, outra coisa eu vou falar de métrica, né, que, pra mim a comoditização da pesquisa foi a métrica, né, número, 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 quando na realidade o que interessa da pesquisa não é a métrica, tá certo? Isso já nos joga direto para o nosso primeiro tópico, a sociedade da métrica, esse nosso mundo totalmente quantificado. A sociologia moderna conseguiu construir uma ponte brilhante para explicar o nosso mundo digital. Sabe o famoso sociólogo Pierre Bourdieu? Ele criou um termo chamado capital simbólico, que, trocando em miúdos, significa prestígio, reconhecimento, autoridade. Hoje, os estudiosos estão observando o nascimento do que a gente chama de capital simbólico digital. Nessas arenas online super competitivas, conseguir 5 estrelas no Google ou milhares de avaliações positivas não é só ter um cliente feliz. É, na verdade, uma reserva gigantesca de poder. É essa reputação online que garante a sobrevivência de uma marca, blinda a empresa contra crises e, claro, se converte instantaneamente em dinheiro real no bolso e vantagem competitiva no mercado. Avançando para o nosso ponto 2, sobre esse capital simbólico digital e o poder da reputação, a gente precisa entender como isso é gerado na prática. E mais importante ainda, quem é que tem o poder de distribuir esse prestígio? Essa comparação ilustra muito bem o choque de realidades que a gente vive hoje. De um lado, tem a avaliação clássica, institucional, tipo o famoso Guia Michelin. É um sistema vertical, de cima para baixo, feito por inspetores ultra especialistas. Isso dá uma resiliência absurda para o negócio. Se um restaurante ganha uma estrela, esse status dura muito tempo. Agora, do outro lado, pega plataformas modernas tipo o TripAdvisor. Aqui, a parada é construída pela multidão, de baixo para cima. À primeira vista, parece a coisa mais democrática do mundo, né? Afinal, qualquer pessoa com um celular na mão vira crítico de gastronomia. Mas o preço disso é uma volatilidade algorítmica simplesmente aterrorizante. Anos de trabalho duro de um restaurante podem ir para o ralo em questão de horas, dependendo do humor da multidão virtual naquele dia. E se empresas gigantes já perdem. vou voltar um ponto aqui, porque ele fala de top-down e bottom-up, né? Porque o top-down vinha de críticos gastronômicos versus pessoas no restaurante fazendo avaliações que seriam de baixo para cima. De baixo para cima, vírgula, porque, na verdade, você está fazendo uma avaliação usando uma plataforma da Big Tech. Então, o algoritmo, a Big Tech é que estabelece, é mais top-down possível, entendeu? Inclusive, você acaba sendo influenciável, eventualmente, para dar uma nota dentro daquilo. Então, e você vira refém daquela avaliação. Se o crítico, sei lá, gastronômico lá lembra do Jornal do Brasil, ou até mesmo do Globo, ou que seja, vai lá do Guia Quatro Rodas, Guia Michelin, por aí vai, a O pessoa não necessariamente bonequinho do cinema do Globo, bonequinho lembra? O do cinema do bonequinho que Globo, o bonequinho viu, né, que era em pé, sentado, saindo do cinema.
Eu adorava quando o bonequinho saía do cinema. Vazava, né. Era demais. A gente sempre teve esse tipo de avaliação, só que agora é o seguinte, agora, enfim, você está concentrado, muito poder concentrado na mão de poucos, mesmo que você tenha muitas pessoas avaliando. Então, eh, isso vai ser abordado também nessa apresentação, mas é importante a gente pontuar essa questão. Tem o sono por causa dessa volatilidade. Imagina o estrago na ponta mais frágil dessa corda. Isso nos leva ao tópico 3, o custo humano oculto e os impactos na economia gig. Olha só essa citação que pesada. Estudos rigorosos do Journal of Organizational Behavior, focados nos trabalhadores de aplicativos, revelam uma realidade bem cruel. Para motoristas e entregadores, essas métricas não são sobre gestão de marca, é sobre colocar comida na mesa amanhã. A dor psicológica de receber uma crítica injusta, ou às vezes só ríspida de um cliente anônimo, não é só uma chateação ali no momento. O negócio perdura. O trabalhador simplesmente não consegue desligar desse trauma quando vai para casa, o que cria ciclos bem tensos de ansiedade. O grande problema aqui é o isolamento que esse sistema automatizado causa. No mundo corporativo tradicional, se rola um atrito, tem lá o RH ou um gerente para mediar. Mas o trabalhador de plataforma, ele responde para uma máquina fria. O algoritmo é tão inflexível que, se a nota cair alguns décimos, a conta pode ser desativada na hora. E isso é basicamente uma demissão sumária sem aviso prévio. O resultado prático é que essas pessoas passam as horas de descanso num trabalho não remunerado, preenchendo o formulário e implorando para inteligências artificiais devolverem as notas. É uma rotina super desgastante de insegurança crônica e noites mal dormidas. Bom, quando a sociedade passa a idolatrar uma métrica, era só uma questão de tempo até que começassem a dar um jeitinho de fraudar e manipular esses números. E aí a gente entra na seção 4, manipulação e review bombing. De 15 mil a 30 mil dólares. É de cair o queixo, mas essa é a tarifa cobrada por agências especializadas no exterior para fazer o que eles chamam chique de administração avançada de reputação. Se um figurão, tipo um político, celebridade, entra numa crise e as avaliações despencam, ele simplesmente contra a saída. Eles usam essa grana para inundar a internet com milhares de artigos e avaliações neutras. O objetivo? Soterrar as críticas e afundar os resultados ruins para as últimas páginas do Google, onde, convenhamos, quase ninguém clica. É a prova nua e crua de que sim, o capital financeiro consegue comprar o capital simbólico, distorcendo completamente a nossa confiança na internet. Mas também rola exatamente o oposto quando o consumidor se organiza e usa esse sistema como uma arma letal. É o famoso review bombing. Imagina um ataque em massa onde milhares de usuários, revoltados com alguma política abusiva de uma empresa ou uma fala infeliz de um executivo, invadem plataformas tipo Steam ou o Metacritic e começam a dar nota 0 ao mesmo tempo. Isso destrói os relatórios dos acionistas, faz a ação cair na bolsa e obriga gigantes de tecnologia que pareciam intocáveis a cederem. E porque eles cedem por puro pavor de perder o capital de mercado de um dia por outro. Acontece que essa volatilidade, quando cai nas mãos erradas, vira crime puro e simples. Hoje a gente tem uma epidemia silenciosa onde negócios locais são alvos de fraudadores. Imagina uma padaria de bairro ou um encanador recebendo uma mensagem dizendo: ou você paga X ou a gente vai aniquilar sua reputação no Google Maps hoje à noite. E eles cumprem a ameaça com robôs enchendo o perfil de denúncias falsas. Quando o dono do negócio tentar recorrer para o suporte dessas grandes plataformas gringas, cai num processo super lento e frio. Muito negócio pequeno acaba fechando as portas simplesmente porque os clientes somem, assustados com aquela reputação terrível e completamente fabricada. E já que a gente Isso é uma milícia digital. Milícia, eu conheço histórias, você deve conhecer também do Rio de Janeiro, de gente que era obrigada a pagar segurança, entre aspas, particular, para garantir que o seu comércio se Funcionasse. funcionasse dentro do bairro. Sempre existiu. E quem fazia segurança, não vou entrar nos méritos, não era segurança, simplesmente não era atacado. Era isso. Fazia uma segurança, obviamente, se aparecia alguém estranho, tal, não sei o que, eles botavam para correr e tal, mas no final das contas era isso. Não era atacado. E você vê que isso chegou num nível digital, que tem gente que fala, olha, você quer manter sua reputação aí online para que as pessoas continuem indo no seu estabelecimento, então faça isso. Já vi também casos, já soube de casos, olha só, Timur, de gente fazendo assessoria de comunicação para esporte. Não só, no meu caso que eu conheci, porque eu venho do esporte, falando o seguinte: olha, eu ofereço aqui um serviço de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa para postagens e tal. Quando, na verdade, esse serviço estava associado a um colunista, um jornalista esportivo, que se a pessoa pagasse, ele falava bem. Se a pessoa não pagasse, ele falava mal. Falava mal
dessa pessoa. Felizmente não era um jornalista muito relevante na época, tal, soube de casos assim, obviamente, enfim, isso é bastidores de esporte, mas isso acontece e não acontece só no esporte que a gente imagina não, mas no esporte eu tenho como garantir, porque eu tenho depoimentos de pessoas falando diretamente comigo sobre isso. Então, infelizmente, não é uma novidade. Mas tem muita coisa pra gente falar aqui, a gente vai continuando, tem mais alguns minutinhos de vídeo aqui pra gente ver. Já que a gente entendeu como essa cultura funciona no extremo, vamos trazer isso para a nossa realidade? Como o Brasil, com todos os seus desafios, construiu a própria arena digital de combate? Chegamos ao ponto 5, o fenômeno Reclame Aqui, a nossa ágora virtual. Para começar a entender isso, a academia mostra que a gente tem basicamente 3 formas de reagir quando se frustra com o serviço. A primeira é a mais óbvia, reclamar direto com a loja. A segunda é privada, tipo fazer um boicote pessoal e avisar a família para não comprar lá. Agora, a terceira via, essa é o pesadelo das empresas, é exposição pública perante terceiros. Botar a boca no trombone para o mundo ver. E no Brasil, a gente sabe como as coisas funcionam, né? Os meios clássicos, tipo recorrer ao Procon ou à justiça, muitas vezes esbarram numa burocracia lenta demais. E aqueles canais de atendimento por telefone das empresas, nossa, costumavam ser uma dor de cabeça à parte, super ineficientes. Foi justamente no meio dessa frustração geral, desse vazio, que o Reclame Aqui cresceu e dominou tudo. Ele pegou toda aquela indignação que ficava abafada na musiquinha do telemarketing e trouxe para a praça pública virtual mais acessada do país. Virou o tribunal definitivo da internet brasileira. Sociologicamente falando, os resultados são incríveis de observar. O site funciona como um mecanismo de pressão tão forte que faz muito executivo suar frio. Empresas enormes que antes não davam a mínima, agora são obrigadas a sentar na mesa e resolver o problema. E rápido. Essa transparência total forçou grandes marcas a melhorarem de verdade os processos delas simplesmente pelo medo da humilhação pública. Imagina o cliente pesquisando o nome da loja antes de fechar a compra e dando de cara com uma reputação terrível. As marcas começaram a resolver as disputas na velocidade da luz, porque perder esse capital simbólico digital no Brasil é literalmente perder muito dinheiro. Isso nos traz para um fechamento que mexe com a cabeça. A gente viu a transição de um mundo onde as reputações eram controladas a portas fechadas por especialistas para um ambiente aberto, caótico, cheio de extorsão cibernética e algoritmos que esgotam trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, um ambiente onde o povo unido consegue botar gigantes de joelhos se a indignação for bem direcionada. Então, diante de toda essa loucura gigantesca, fica a reflexão. Na próxima vez que a gente der um clique numa estrela ou deixar um comentário rápido, vale a pena parar um segundinho e pensar. Nesse teatro invisível, quem é que está realmente avaliando quem? É a gente que está avaliando o serviço? Ou será que é o algoritmo que está avaliando todos nós ao mesmo tempo? Fica a provocação. O conhecimento sempre transforma a nossa forma de ver o mundo, né? Muito obrigado por acompanhar essa análise, mantenham sempre essa fome para aprender e até a próxima. Não, eu vou mandar um pouquinho de ironia, né, porque teve uma época da minha vida que eu ficava tão revoltado com o serviço que eu estava tendo, que eu falava assim: "Eu vou mandar publicar um outdoor na saída do túnel Rebouças falando mal de você, cara". Olha como o mundo É. mudou, né. Tem gente É, que procurava o Celso Russomano, lembra? lembra, Patrulha do não, Consumidor, também tem isso. mas olha bem, ó, eu fiz um trabalho na Brastemp com o presidente da Brastemp maravilhoso, Paulo Periquito, de serviços, né, e o maior avaliador de serviços dele era telefonemas mandados para a secretária dele fazendo crítica a produto, tá certo? Olha a loucura. Aí fiz um outro trabalho com o Schettini no Unicard, né, que era o cartão do Unibanco, antes de juntar com o Itaú, que era o seguinte, né, o que que lá se fazia na época, era proteger a reputação, quer dizer, não deixar as críticas virem, né, segurar as críticas e arranjar um jeito de que as críticas não viessem. O problema maior de tudo que a gente está falando é um só: ninguém trabalha efetivamente para construir reputação, Hum. tá certo? As pessoas trabalham para proteger reputação, sem fazer nada para construir. Então, cara, isso é óbvio que se uma marca tem, pega a Porto Seguro tem uma reputação estupenda de pagamento de seguro, tá certo? Se Uhum. alguém quiser fazer um boicote do tipo que você falou aí, massivo, em cima da Porto Seguro, eu garanto para você que vai ter tanto cliente da Porto Seguro defendendo que o cara vai perder. O problema maior do que você está relatando, o relatório fala, é que as empresas são vítimas dessa história toda
Porque na maioria das vezes elas não fazem literalmente nada, nada, nada para fazer bem para o consumidor. Então, como elas não fazem nada efetivamente, obviamente elas ficam só correndo atrás do prejuízo e vendo o que está acontecendo. Então, cara, isso é um filme de terror que você está falando, né? Na hora Sim, que tiver o agente da IA, né, o que o agente da IA vai usar para avaliar você, para recomendar você para o cliente final, né? Esse é o dilema de todo mundo hoje em dia. A palavra é reputação, tá certo? E eu espero que o agente seja esperto o suficiente para limpar as fake reputation, as fake evaluation, né, das verdadeiras. O agente ofereceu o teu produto ao invés de um outro fornecedor, isso também vai ser uma coisa que vai acontecer, que vai ser ridículo. sim. Olha só, sobre esse tema, inclusive, eu tenho alguns dados aqui. Em 2024, a Amazon removeu 275 milhões de avaliações falsas e gastou 500 milhões de dólares nessa guerra. 500 milhões de dólares só avaliando, Como ele sabe se é reavaliando. falso ou não? Eles devem usar, inclusive, inteligência artificial e cruzar os dados de compra de quem comprou com quem está Tá. avaliando, né? Eu imagino que seja isso. Google deletou 240 milhões de reviews que violavam suas políticas e bloqueou 12 milhões de perfis comerciais falsos. O Que iFood isso? hoje. Bom, o iFood processa hoje cerca de 180 milhões de pedidos por mês. Imagina todo mundo avaliando isso daqui. Pico de 7,7 milhões em um único dia, em março de 2026. Ou seja, você tem que avaliar. A Reclame Aqui, com mais de 30 milhões de consumidores cadastrados e 500 mil empresas registradas, recebe cerca de 10 mil reclamações diárias e atinge 1,5 bilhão de page views por ano. Assim, globalmente, estima-se que 30% dos reviews online sejam falsos e que essas avaliações inautênticas custem aos consumidores mundiais cerca de 770 bilhões de dólares em 2025, segundo uma pesquisa aqui que foi citada. Como é que começou essa coisa toda de avaliação, né? Aí fui fazer um resgate histórico aqui. O Guia Michelin foi um dos primeiros, desde 1900. Aí eu não conhecia esse guia também, o Zagat de Nova York, começou em Nova York, depois Zagat. para vários restaurantes, então de 79. Então você vê nos anos 2000, TripAdvisor, Yelp, Reclame Aqui, né? Então Não, teve o Quatro Rodas, Guia Quatro Rodas também, que fazia antes disso, né? Antes disso, que é brasileiro. meio inspirado no Michelin, né? O pessoal Isso, viajava, assim como o exatamente. Michelin também fazia isso. Nos anos 2010, aconteceu uma mudança muito grande pelos smartphones, né? Você começou a ter os aplicativos e aí vem um ponto muito importante para essa epidemia de avaliação, que você diminuiu a fricção. O que é fricção? Você tira a Atri dificuldade, atrito. o atrito, exatamente. Atrito. Como naquelas provas de física que a gente fazia, que você fazia muito na faculdade de engenharia, né, naquelas condições sem atrito, né? Então, pô, só que não existe, né, essa condição, só nas provas. E aqui eles tiraram esse atrito. Porque você bota na tela do telefone 1 a 5, estrelinha, carinha feliz ou carinha feia, ou passa na porta da loja da Renner, no caso, como no passado, que tinha lá aqueles bonequinhos, a pessoa que estava passando ali nem comprou, bota numa pisa, bota lá o carinha Nenhuma feia e. pessoa deu ele, porque a Renner tinha É, autoatendimento. pois é, exatamente. Então, isso acaba acontecendo. A outra coisa também, a gamificação, né? Então, por exemplo, o caso do selo super do iFood, um super restaurante. São 160 mil restaurantes premiados em 2024. Né? Então, aquela coisa também do Reclame Aqui 1000, do Reclame Aqui, o Mercado Líder Platinum, a Elite do Yelp. Então, você gerou um desejo de ser muito bem avaliado. E aí a outra questão é que a reciprocidade forçada que a gente comentou no início desse episódio, que é Uber e iFood, e você trabalha com sistema bilateral. O motorista avalia o passageiro avalia o motorista. Todo mundo tem nota no Uber, mesmo que basta você ser um usuário deles, né? O Airbnb, Passa... você sabe o que eles faziam? Ah, Eles esperavam os dois avaliarem para postar. interessante. Tá Porque porque quando um é uma posta e o outro relação. não, É, quando um posta e o outro não, pode ter certeza absoluta que tem vingança na história, né? E o Airbnb, pois é. ele chegou a essa conclusão. Quando o cara te avalia mal, o outro vai te avaliar mal também. Então eles fazem o seguinte, eles recebem as duas avaliações, só aí eles colocam no ar.
O que eu não sabia, no caso do Uber, por exemplo, é que se você for passageiro e tiver nota abaixo de 4, você pode ser banido da plataforma, e se você for Sim, sim. motorista, abaixo de 4,6, também você pode ser banido da plataforma. É por isso que eu É, te digo que eles obrigam você a voltar no 5. é, É um limite muito pequeno. Eu já vi carro sujo de muito motorista e fiquei com aham. pena dele e dei 5 do mesmo jeito, entendeu? Pois é, Porque eu sei eu que o cara pode perder a exatamente. patente. E aí tem um dado aqui, uma pesquisa, que é quanto vale uma estrela, né. Se você dá mais uma estrela, né, se você ganha mais uma estrela, existe uma estimativa aqui de um estudo que, baseado nas avaliações do Yelp, com receitas de restaurantes, você pode aumentar de 5 a 9% a receita de um restaurante independente. As redes não, isso não se Sim, aplica, mas um restaurante sim, independente, aquele pequenininho e tal, sim. e você ganha mais uma estrela, né, na sua avaliação geral, a sua receita aumenta. E ao mesmo tempo você tem casos, de cancelamentos de restaurantes, sabe esses cancelamentos online? Tem um caso clássico, eu tinha o Pizzagate aqui, que todo mundo foi avaliar negativamente esse restaurante de Washington, porque dizia que nos porões desse restaurante havia um cativeiro de crianças raptadas. Até que um cara foi lá, entrou armado, tentou tirar, não sei o quê, a criança, foi preso, não tinha nada, era um boato de internet absurdo, e aí sim foi. E vários outros casos aqui que a pessoa simplesmente começa a fazer review. Aliás, diga-se, Edmur, parênteses aqui, não sei se você tem dados o suficiente, mas você lá na época da Pet Shop, lá no começo, tal, Nicho começou de a receber bicho. ataques Isso, de pessoas de pessoas na internet contrárias contrárias à a venda de cachorro, isso. né, porque Mesmo com todos os procedimentos de higiene, segurança, respeito, tal, não sei o exatamente, quê, exatamente. mas as pessoas eram É, contrárias àquilo, você estava fazendo dentro da lei, mas mas as pessoas eram contrárias à ideia. a gente era, na verdade, recomendado pelo IBAMA, inclusive, né, IBAMA, também. as outras lojas para poder aprender com a gente como fazer. Um dos É, motivos pelos quais minha mulher acabou fechando a loja é porque isso aí se tornou um negócio completamente inadministrável, né, porque tinha pois uma é. tal de Gaia, que era uma ONG que ia fazer movimento lá na frente da loja, e aí qualquer coisa que acontecesse e cá para nós existe muita gente que Engajado, o digamos assim. cliente só É, não, o detalhe é engraçado que era o seguinte, o cliente não queria adotar cachorro, não queria adotar cachorro, porque ele falava: "Não sei o que vem pela frente", entendeu? Vou é. Você adotar e sabe você Deus pega um como é que o bichinho cachorro vai ficar. pequeno e fica enorme, exatamente. Exatamente, legalmente era válido, moral e eticamente os caras julgavam que não era válido e A gente até conversou sobre isso já num episódio passado, sobre a é experiência de vocês. verdade. Hoje em dia, vocês nem não fariam isso, porque a sociedade mudou, no final das contas, mas eu só quis É, trazer, não, no final das contas, pet que pet que vocês mudou já acabaram muito. passando por essa experiência de antes de falarem de cultura de cancelamento, vocês foram, assim, lá no passado sobre essa questão de É, avaliações em rede social, em isso. Facebook, não sei o quê, era um porre, assim, Mas eu vou te muita dizer coisa uma coisa inventada, que diga-se, né, e muita coisa não, não, inventada. suponha que A seja verdade, né, porque a gente vendia cachorro mesmo, né, Não, não, mas eu mas digo o assim, seguinte, sobre casos, assim, que a pessoa chegava e falar: "Olha, eu passei lá é, na loja, vi, o não sei o cachorro quê, estava tal-tal-tal". latindo, né, é isso aí. É, é. Tinha cocô na gaiola, tinha isso, mas o bacana disso que é o que eu te falei, é que quando você tem uma reputação forte, os caras que gostam de você te defendem com uma força muito grande, e a gente tinha muita defesa, entendeu. Teve muito cara que Uhum. falou: "Para com isso é bobagem e tal". Só que 20.000 de cada vez para nós, que éramos uma loja só independente, era muito chato, era muito difícil de administrar. E eu Sim. não tinha dinheiro para colocar 40.000 observações neutras na frente das outras para jogar no fim Não do faz Google, sentido. né. Até porque aí perde o propósito do negócio, os valores É, estão é isso aí, contrários, é isso não aí. faz sentido. E eu queria falar um pouco também, agora entrar da questão, assim, do método de avaliação, porque a gente, obviamente, não é contra a pesquisa. Pelo contrário, a gente é super a favor de pesquisa, mas o método, ele precisa ser levado em consideração. Primeiro ponto, primeiro ponto do método, né, a gente diminuiu o atrito.
Quando você diminui atrito, você facilita e você obriga a pessoa, aquilo passa a não ter tanto valor para quem faz. Então, se é fácil fazer uma avaliação, você só precisa apertar um botão, sei lá o que, está me pedindo para fazer isso, você vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer de qualquer jeito, e aí a coisa não vai funcionar direito. Então você inflaciona, você perde o valor. E a perda de valor é o seguinte, é o que eu estava pensando, é sobre a questão das 5 estrelas que virou padrão de mercado, digamos assim. Quando se falava no passado, quando eu aprendi criança, quando se falava de 5 estrelas, para mim era o suprassumo, isso veio dos hotéis, né, hotel 5 estrelas era uma coisa magnífica. O 5 estrelas, na verdade, hoje, principalmente você pega num Uber, sei lá, num iFood ou coisa do seguinte, o que que ele avalia? Na minha concepção, ninguém me ensinou isso, mas virou uma convenção popular. Aconteceu alguma coisa de errado no seu pedido? Aconteceu alguma coisa de errado? Se não aconteceu nada de errado, Sim, você você bota 5. com certeza. Porém, o que que as 5 estrelas não avaliam? Não avaliam a experiência maravilhosa, não avaliam o Exatamente, uau, exatamente, porque você está exatamente. colocando na mesma prateleira. Não é uma Eh, prateleira. e aí cria um Muito bem problema. Então falado. então o que que acontece? Eu estava, no caminho para a gente gravar esse episódio, eu estava pensando assim, trazendo o viés do esporte. Ginástica artística. A ginástica artística, ela tem 2, como é que é o modelo de notas, né, você tem lá a nota de execução e a nota de dificuldade, são 2 notas. A nota de execução, ela começa em 10, e aí é o seguinte, se você comete erros na execução, você vai deduzindo dependendo do erro. Então, tropeçou, perdeu meio ponto, 0,3, caiu, perdeu 1 ponto, e por aí vai. E a nota de dificuldade são elementos que vão, acho que são 6 a 8 elementos, dependendo do se é masculino, feminino, tal. E conforme a dificuldade dessa execução, vai ganhando pontos. Um ponto, normalmente é 1 ponto. E se você consegue conectar um movimento com outro movimento difícil, você ganha um ponto extra. Então são algumas, sabe, é uma Perfeito, complexidade perfeito. maior. É como se fosse um encantamento, né. E aí ganha um bônus. Então é o seguinte, você tem a nota que você tem que fazer o básico. Se você fez o básico com um errinho, você deduz, mas em compensação você fez as dificuldades aqui, você vai subindo. E aí, soma essas 2 notas, você tem a nota final. Que eu lembro, também na época de escola, a gente é avaliado de 0 a 10, digamos assim. O 0 a 10 ele coloca na mesma prateleira também um aluno que partiu de repente de outra situação, ou que você vai avaliar um texto, por um texto é magnífico, maravilhoso, tal, pum, 10, e o outro, porra, um texto bom, tal, cumpriu, é 10 também. Então a nota acaba, quem é professor, você sabe disso, já deu aula e faz avaliação, você acaba também meio que se pautando pela própria turma, né. Você tem um Isso. aluno que botou uma nota, eh alta, você fala: "Puta, eu não posso dar a mesma nota pra esse cara que por mais que o texto dele tenha sido bom". Eu fiquei pensando, sabe o que essa semana, não sei se você viu, mas teve a maratona de Londres, e aí teve um corredor que fez, na verdade 2 corredores, um corredor que bateu o recorde fez abaixo de 2 horas, que é um negócio maravilhoso. Era assim, existia assim o mito de: "Nossa, quando é que o humano vai conseguir correr abaixo de 2 horas?". 2 E horas. 2 conseguiram. 2 conseguiram correr 42 quilômetros, 195 metros, com abaixo de 2 horas, só que um correu 1 hora, 59 minutos, 35 segundos, e o outro correu acho que 45 segundos. Porra, Meu mas Deus. todo mundo lembrando é o de 35 segundos. Coitado do segundo lugar, né. Coitado do Porra, segundo lugar. o segundo lugar é tão fantástico quanto, mas na verdade ele, É, né, tinha um cara que correu 10 segundos, 10, 15 segundos mais rápido que ele, não lembro agora os dados. Mas você viu a situação que eu tô falando, entendeu? Então, eu o tive um varejo professor todo. no ITA, tinha um professor no ITA que era um maluco beleza, que todo mundo falava que ele jogava as provas no banheiro, as que caíssem no bidê, que era uma probabilidade menor, ele dava uma nota maior, a que caía na privada, que era uma probabilidade maior, ele dava outra nota, e que caía no banheiro era média, entendeu? Ele dava média. E era engraçado, porque você pedia para o cara rever a Hã. tua avaliação, ele era tão sem critério, absolutamente sem critério, que, cara, ele mudava a nota de 3 para 10 assim,
e ele parecia que não fazia nenhuma avaliação. E, assim, eu acho que tem essa coisa do peninha, tem a isonomia, tem uma pancada de coisa que dificulta absolutamente a vida da gente no sentido de ser justo, né, ser justo é um negócio realmente muito difícil. Então, a grande questão é que a avaliação, eventualmente, é o que a gente está provocando aqui, o método que você faz, ela não avalia o que você quer efetivamente entender. Porque, de novo, e a gente vai entrar nesse tópico já já. Quantas vezes eu já fui, a algum estabelecimento e eu sou quase, intimado a fazer uma avaliação por alguma pessoa do comércio, falando assim: "Olha, faz uma avaliação positiva aí pra gente, né, vai ser importante aqui para o meu crescimento profissional, tal". Aí você fica e não aconteceu nada demais, não teve nada de diferente, foi um serviço normal. E ao mesmo tempo, a gente valoriza tanto essa questão do encantamento, a experiência, né, do consumo, tal, e aí você tem um sistema que simplesmente bota lá 5 estrelinhas ou e tal, sem falar do NPS, o NPS é outra questão que a gente já abordou também, que você bota de 0 a 10 e dependendo da matemática que for, você pode, sei lá, ter 2 casos, espetaculares que deu nota 10, 2 casos que deu nota 0, e aí ao mesmo tempo você tem um caso que outro situação que você bota, todo mundo de nota 5, É. os 4 de nota Não, 5. É a e mesma é muito coisa? engraçado e Não, é muito engraçado porque o Net Promoter Score, ele não é uma avaliação, ele não. é um levantamento da propensão que você tem de De indicar. indicar Exatamente. E a gente já fez muita pesquisa na mesma empresa, os donos com NPS altíssimo e a galera que recebia o serviço com uma avaliação baixíssima, ou seja, nem na ponta da empresa, perdão, nem no topo da empresa chegava a qualidade do serviço que era prestada realmente, então ficava uma confusão. um outro ponto também, inclusive que, de um levantamento desse ano, feito uma outra pesquisa, dizendo que existe uma fadiga de avaliações. Eles chamam aqui em inglês de review fatigue, que trouxe um dado aqui, pesquisou 100 consumidores e a maioria não quer gastar mais do que 10, 14 minutos respondendo. Eu acho até eu acho esse dado até 14 minutos respondendo é um é absurdo. muita coisa, né, eu acho que é muita coisa. Eh, o método também é o seguinte, você faz a avaliação na frente da pessoa que está sendo avaliada, é ruim, né, você fica existe aqui a gente, né, Exatamente. fica não é legal. E outra Você coisa, vai falar de tudo você vai falar de tudo menos da pessoa que estiver na sua frente. pois é, exatamente. E eu vejo o seguinte também, se você está com algum problema, tudo bem que é uma questão geracional, né, é curioso, já vi vários memes nesse sentido, que o pessoal fala que é geração Z, por exemplo, quando está com algum problema, em vez de reclamar, vai para a internet: "Ah, eu vou fazer aqui uma postagem, eu vou avaliar você muito mal, eu vou cancelar você nas redes sociais, não sei o que sei das contas, no telefone e tal", em vez de simplesmente levantar e de repente falar com o gerente. Falar com um atendente. Isso pode acontecer também, mas eu acho que é uma questão mais de, educação. Educação no sentido de você informar que: "Olha, quer saber? Você pode falar com a gente, não tem problema não, a gente resolve. Eh, eu tô aqui para atender e pra resolver qualquer coisa". Então, isso passa, desse princípio também. Mas assim, de fato, é muita avaliação. Toda hora você é instigado a fazer alguma coisa e de novo, aí quando você é muito avaliado e quando você dá muita nota, você, na verdade, não está avaliando, você simplesmente quer saber o seguinte: "Foi tudo certo? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa diferente?". E aí você perde a oportunidade de, talvez, de alguma forma, se alguém quiser realmente elogiar você, que faça isso de uma forma natural, que espontânea. Eu lembro muito dos elogios por dia, que você trouxe essa métrica já há bastante tempo comentando isso, porque é espontâneo, né, não é uma coisa que realmente é legítima, é espontânea, vem do coração e tá tudo certo. Ah, é preciso revisar isso. Eu sinceramente, eu acho que isso proliferou de uma forma, assim como CRM, entendeu? CRM, todo mundo tem CRM e ninguém no final das contas, né, a gente já falou sobre isso também, todo mundo CRM, mas não faz o CRM.
Acho que esse que é o ponto. Assim como Você assim como eu acho que todo mundo acaba indo para um caminho de ter sistemas de avaliação e não faz da forma correta. E acaba sendo simplesmente operando no escuro, diz que tem, vai, faz e corre atrás do próprio rabo. esses É, sistemas de avaliação todos, Vitor, eles tiveram um baita prestígio quando veio o NPS, porque como o NPS globalizou, ele criou um critério, né, um critério. Você falou a palavra certa, é um método para fazer a pesquisa, mas o melhor de tudo é um critério para comparar 2 lugares diferentes mediante a mesma avaliação. O NPS tem esse mérito, ele se universalizou, né, o cara da Bain Company que fez o NPS, e ele universalizou a métrica, tá certo? Então hoje todo mundo sabe o que que é 10, 9, 8, 5, 7, 6, 5. Quer dizer, todo mundo não, porque o cara não sabe que elogio no NPS é 9 e 10. Menos do que 9 e 10 não é elogio, que eu acho bom, né, porque é, eles têm a régua alta, ou seja, o cara só vai ser avaliado bem se o cliente der 9 e 10. Mas o problema, eu toda vez na minha vida que eu fico pensando nisso, assim, Pizza Hut tinha a caixa de, avaliação, tá certo? O cliente saía e avaliava. 14 minutos, numa hora, num dia, numa época que 3 minutos de Uber você cancela, 14 minutos é impossível alguém destinar para fazer uma avaliação boa. Eu vou aqui deixar claro no nosso podcast que o meu processo de avaliação mais valioso que eu aprendi é: você adorou alguma coisa? Adorou. Não é gostou, porque gostou tem um monte de coisa que o cara. Você adorou alguma coisa? Quem fez isso para você? Você odiou alguma coisa ou não gostou de alguma coisa? E a terceira, o que você faria? Quando você faz essa pergunta para o cliente, ele se sente muito mais valorizado, tá certo? Se você der retorno para ele, ele vai se sentir o cara mais importante da face da terra, porque você. E o ideal é fazer isso antes do cliente sair da sua loja. Se ele tiver com cara feia na sua loja, nós já fizemos isso no shopping Farol, em Tubarão, que era o browniezinho, né, no bolso do cara da segurança, e ele, se ele via um cliente muito pé da vida, ele chegava lá, perguntava para alguém, para a pessoa se ela estava com algum problema e tal, e ele tinha ligação com a área de atendimento do shopping para dizer que tal cliente tinha tido um problema com tal loja ou com tal funcionário do shopping, para que ele não saísse do shopping sem ter sido, né, acalmado, vamos dizer assim. sim, acho que você estimular essa conversa, no final das contas, assim, muitas vezes é um mal entendido. Não, aconteceu, você pediu uma coisa, eu entendi errado, te ofereci uma coisa, você não gostou, foi um mal entendido, te peço desculpas, deixa eu corrigir isso daqui. Mas as pessoas de repente não conversaram, eu não tive oportunidade de conversar com você, e assim a gente resolve as coisas. Outras vezes realmente eu pisei na bola, pisei feio, não percebi, tenho que te pedir desculpas. Outras vezes também, desculpa, o cliente não tem razão sempre. Olha só, você Nem pediu. pensar. O cliente, É, principalmente quando ele ofende alguém da tua loja, né, porque o é, mal eu sempre falava: "O cliente tem razão, mas se ele ofender alguém da minha loja, é, destratando, não é é. meu cliente". Então, existe também essa questão da IA, recentemente para ajudar a fazer as revisões de avaliações, que vem acontecendo principalmente nas grandes plataformas, detectar fraude, isso é bastante comum. E virou, de fato, uma moeda, né, então a avaliação, e aí eu digo o seguinte, né, você tem a avaliação que digamos, quantitativa de review, né, de dar nota, mas você tem avaliações também que são de influenciadores, de pessoas que a gente já falou aqui no podcast também de: "Hoje eu fui no restaurante e tal", aquela vozinha com a musiquinha ao fundo, "pedir o prato favorito, não sei das quantas, não sei das quantas, o preço é super legal, tal, 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 tal". Isso algumas vezes é pago, outras vezes não. Você vai no YouTube, o que mais tem é vídeo de avaliação de qualquer coisa, eletroeletrônico, carro, tudo. E e você não sabe exatamente, alguns falam: "Olha, isso aqui eu comprei, não estou fazendo, não fui pago para fazer isso". A avaliação, esse tipo de coisa sempre existiu, mas virou uma forma de você manipular completamente, eh, a opinião das pessoas.
O E cara aí paga influencer para ir no lançamento da Motorola, da Apple, da sim, Samsung, lá nos Estados Unidos, e ele volta fazendo qual tipo de comentário? Qual tipo de comentário ele vai fazer se você pagou é, para ele ir? é. Em alguns casos, na imprensa, eles colocam assim, né, eles fazem uma matéria chapa branca e ainda fala assim: "Essa viagem foi paga pela Apple, nós viajamos a convite da Apple para o lançamento de não sei o que tal, tal, tal". Hoje em dia, acho que nem fazem mais isso em alguns casos, Não, simplesmente vai eles falam, mas mas a questão é, o que que ele vai fazer? Ele vai é, é, criticar para na próxima vez nu ninguém pagar nunca para ele ir? nunca mais vai. É, eu Isso, pasme, hein, isso hum, pasme, funciona muito no mercado de saúde. As opa, empresas de laboratório farmacêutico pagam para o médico ir em é determinado congresso, congresso. é o que mais tem, é o que mais tem. Eu conheço as histórias também, então o E a pessoal gente vai teoricamente está falando de um mercado que deveria ser, hipocritamente, né, no julgamento de mais no rígido juramento de eticamente, Hipócrates, né, digamos assim. deveria ser o mais rígido eticamente, mas infelizmente isso acontece até na situação. É, a gente tem, uma situação, assim, em geral, se a gente tivesse que fechar essa situação, que a gente vive uma sociedade, da capitalismo de vigilância, né, tem um termo, eu não vou me aprofundar aqui, depois a gente pode entrar, que no final das contas a gente tem aquela sensação que está sempre sendo avaliado, vigiado, com os nossos metadados do que a gente está fazendo, desde a nossa saúde até os nossos Sim, hábitos, o sim. algoritmo sabe tudo o que a gente quer para oferecer alguma coisa e ao mesmo tempo, né, a gente está gerando dados constantemente, voluntariamente ou não, inclusive pelas próprias avaliações. E essas E o Val avaliações o Yuval Harari, ele alerta a gente pelo que a gente vai ser, eles vão hackear o nosso ser, né, eles vão entender uhum, tudo do nosso ser para poder vender para empresa de seguro, para empresa de remédio, para qualquer coisa que seja, né, eles estão exato. realmente com essa mentalidade. E essas avaliações, o método que é feito, ele, da forma como está hoje, ele estimula que você fraude o método, porque você pode o Airbnb, você vai botar um apartamento, ah, fala com um amigo, de repente, para você alugar um apartamento pela plataforma, que aí você faz uma avaliação, deixa uma coisa positiva, tal. E por aí vai, das mais variadas formas. Você pode simplesmente pedir para pessoas conhecidas irem colocando comentários, tal, ou você mesmo criando contas fake. O que mais tem é assim, inclusive serviços profissionais para você fazer esse tipo de coisa e criar. Isso, Uma isso, falsa sensação de que aquele serviço é maravilhoso. com E esse é o certeza. primeiro ponto. O segundo ponto é entender essa realidade e que mas assim, você não eu sou contrário a fazer qualquer tipo de coisa que seja nesse sentido, porque não é genuíno e aí você vai ao mesmo tempo eu entendo que principalmente relacionado tudo que é relacionado à tecnologia, as indústrias de Big Tech, eles têm aquele que era você move fast and break things, que era do Facebook, né, se mova rápido e quebre as coisas, seja lá que coisas sejam essa. Fake it until you make it, né, finja, É, minta até você que essa mentira se torne realidade. Então o mundo ele sempre foi uma coisa que de uma certa forma algumas pessoas conseguiam fazer isso, seja posando para revista como família de comercial de margarina, algumas coisas assim, só que isso se popularizou de uma forma que está todo mundo vivendo numa realidade paralela, e o mundo das avaliações acaba sendo isso. Porém, eu acredito que isso não seja sustentável, para negócios, talvez eu seja, né, muito ingênuo, mas, eu não acredito que isso seja sustentável. Inclusive, eu vou trazer mais um ponto aqui, que é a comensuração. Você já ouviu falar nisso na sociologia, Edmur? A já comensuração ouvi falar de mensuração, mas não a comensuração sociologicamente falando, eu peguei uma colinha aqui, tinha na outra apresentação, eu lamentei que não entrou nessa, mas é um processo de transformar qualidades e fenômenos sociais, olha que bonito, ou objetos distintos em quantidades comparáveis. Então é o seguinte, você vai no iFood, você tem uma notinha de 1 a 5 para dar nota se a pizza chegou bem, chegou quentinha, bonitinha, legal, na embalagem bacana. E você tem no Google ou no Doctoralia, de 1 a 5
para falar que se o médico, ele te operou bem, fez uma consulta, se ele salvou sua vida, de 1 a 5. Aí você vai comparar uma consulta médica, né, que o caso que a gente trouxe aqui, com uma pizza, entendeu? E não à toa você tem médicos aí se sujeitando a fazer dancinha de TikTok, fazendo piadinha pra tentar conquistar. Cara, na boa, não faz isso, não é tua praia, entendeu? Não é isso, não vai resolver, entendeu? Se eu vejo um médico fazendo um negócio desse, eu falo: "Putz, desculpa, não vou", entendeu? Não é. Mas assim, eu acho que tem gente que se convence e faz o contrário, ou então nem que seja pra ganhar seguidor, e aí seguidor vira uma nova moeda, uma moeda de avaliação. Então, esse fenômeno de commensuração é uma praga, entendeu? Porque aí volta aquele ponto que a gente falou das prateleiras, todo mundo fica na mesma prateleira. Exatamente. Todo mundo, seja o E o serviço e o Leonard médico. Berry, o Aham. Leonard Berry, ele fala que existe um negócio que chama zona de tolerância, né, o ser humano tem zonas de tolerâncias. Uhum. Então, teoricamente, ele não deveria comparar a espera num restaurante fino com a espera do Uber. Mas É. se ele chegar num restaurante fino e o cara falar que leva meia hora para entrar, ele compara com o Uber e não fica. Você entendeu? Quer dizer, isso aí é uma coisa que está na cabeça do ser humano. Essa comensuração é, de certa forma, uma coisa que o ser humano faz. Ele avalia o cara que entra na casa dele comparado com outro cara que entra na casa dele. Não interessa se é para prestar qual tipo de serviço. Um pode ser pintor, outro pode ser o cara da instalação da máquina de lavar, mas ele compara, não tem jeito. Mas comparar, mas essa comparação a gente sempre vai fazer, mas sempre de uma forma até subjetiva. E como você falou nesse caso aí: "Ah, meu tempo, Perfeito. poxa, o tempo, tal, não sei o quê". Agora você criar um sistema de notas que seja igual, né, é aquela questão do aluno, de vai nota vai de 0 a 10, Sim. sendo que um pode fazer um trabalho espetacular e o outro fez um trabalho É. bom, Eu só corrigi a prova, sabe como eu corrigi a prova? sem dar nota, Eh, não, no eu primeiro nunca momento. eu tenho ótimo de nota, porque eu quase não Hã. passei no ITA, então eu sonho até hoje que eu não acabei o ITA, então nota para mim é o negócio mais desesperador. Mas eu ia dando nota mais, aí quando aparecia um melhor ainda, eu dava mais, e aí eu ficava com um ranking, né, dos caras que eu li a primeira prova, eu achava que era bom. Se eu lesse e tivesse o melhor, 2 bons, né, 2 mais. E aí você cria um gradiente de nota do melhor para o pior, sem ter dado 10 para um cara que não era tão bom. Eu fazia sempre assim, e funcionava, né, eu achava que eu era justo, porque enquanto você não leu o melhor, se você der 10, aí você realmente está com a É, régua baixa. esse, assim, é uma forma, encontrada para você gerar, digamos, eh, uma diferenciação, porque não dá Isso, para você também, dentro do mesmo sistema, tratá-lo todas as pessoas naquele ambiente como iguais, né, se você perfeito. percebe que há diferenças. Tinha um professor meu orientador de mestrado, que nos Estados Unidos os assistentes é que dão nota, corrigem prova, eventualmente e tal. E aí ele falava assim: "Olha, tenta seguir 20, 70, 10. 20% você pode dar nota máxima, 70% você dá ali uma nota ok, 60, 70, e 10% se o cara mandar mal, você pode dar bomba, mas não uma bomba muito pesada, mas você bota ali, né, baixo. E eu tentava seguir isso, mas assim, de novo, porque esse é um sistema dentro do mesmo ambiente, não há uma comensuração ali, são todos ali fazendo o mesmo Tem, trabalho, a mesma tem. atividade, a É mesma isso aí, tarefa. é isso aí. Entendeu? É. É diferente da gente falar assim: "Não, agora eu vou avaliar, o comprar uma pizza, uma entrega de uma pizza com uma consulta médica, ou um É. serviço mecânico, com uma conserto de ar-condicionado", seja o que for. Ou um trabalho de uma consultoria, sei lá, entendeu? Você tem N outras possibilidades. E a Esse notebook LM, Uhum, depois você volta, ele me acabou comigo, porque eu submeti uma apresentação minha uhum, para ele comentar, e na apresentação tinha um negócio falava assim: "Gente muito competente". Aí ele virou para mim e falou: "Vem cá, o que que é gente muito competente para você?". Caraca, aí eu falei: "Bom", aí eu criei uma classificação que era o cara que alinhado à cultura e que entregava sistematicamente mais, melhor e mais rápido. Tá certo? Mais, melhor e mais rápido. Aí ele ficou feliz. Na segunda vez que passou: "Ah, agora que você definiu isso aí, que bacana". Mas tem que ter critério, eh não quantitativo, mas
critério psicológico, sei lá, Sim. sociológico, antropológico, sei lá o quê, É definir. o qualitativo, né, assim, eu É, pra gente, fechar aqui o nosso a nossa conversa de hoje, eu diria assim, o que que então você recomenda, como avaliação, como método de avaliação? Bom, primeiro que muitas vezes você não vai escapar da nota eventualmente, até porque os sistemas acabam sendo assim, mas eu acho que você não precisa se pautar pela nota, nem o consumidor, eh, necessariamente, eu acho que acaba no final das contas, mas eu acabo me guiando pelas notas, assim, eu vejo notas de fato, isso e acaba sendo eu acho que estatisticamente, eh eh, correspondente, assim, eu acabo vendo que notas mais baixas só que o sistema de é, pontuação de 5 não funciona para mim, eu não, acho que eu vou na Amazon ou no Mercado Livre, eu vou no 1, eu sempre certo? faço isso também. Tem 5 até do eu vou lá no 1 ver por que que o cara É, criticou, entendeu? O do é isso. 5 provavelmente é um cara muito satisfeito demais, né, aquele cara que É, ele tá deu na a compra. nota sem Ah, sem saber, até porque ele dá exatamente. Ele é, deu 5 que nem ele dá 5 para o Uber. é, Agora, só pra gente você vai terminar, eu vou fazer minha parte antes de você terminar, quer dizer o seguinte, na Gallup, da qual a gente falou semana passada, o uhum. maior problema que as pessoas têm com as empresas é falta de avaliação. As pessoas não são avaliadas. As empresas obtusas, né, obtusa é uma palavra que eu herdei do meu pai, né, as empresas obtusas ainda fazem avaliação anual, Sim. o que é quase o que é quase não ter avaliação, né, quando na verdade, aí sim a avaliação deveria ter uma frequência, uma cadência muito maior para que a pessoa pudesse ter, pontos de direcionamento mais rápidos, para que ela possa se reencaminhar e trilhar um caminho bacana. É, então É a gente está muito falando, é tem muito louco método isso. sim, tem método da avaliação que precisa ser feito de forma correta, assim como qualquer é uma pesquisa. Pesquisa Isso, predispõe método correto, perfeito, né. perfeito. A frequência, como você falou, você precisa que adianta eu avaliar de um ano se na verdade essa avaliação precisa ser mais frequente. Eh, e e eu acho que também, dentro do método tem essa questão do quantitativo e do qualitativo, o formato e o que que você recebe como resposta. Porque o fato de você também criar uma facilidade absurda para a pessoa dar uma nota, isso simplesmente você inflaciona, né, a nota, ela perde valor. Isso, É isso. diferente de você chegar lá, de repente, uma ligação telefônica que alguém que falou: "Olha, eu queria ligar ó, fiz questão de ligar aqui, porque o Edmur ou escrever um texto lindo, maravilhoso que o Edmur, olha, ele fez um negócio que mudou a minha vida e ficou tal, tal, tal". E muitas vezes, infelizmente, quem tem também essa generosidade de fazer isso, não faz isso publicamente, faz diretamente. Então você É, vai fazer o quê? Você vai pedir pra exatamente. pessoa postar isso daí no eu acho que porque fica uma coisa muito forçada, entendeu? Fica todo mundo fazendo uma Sim. coisa forçada, meio A coisa LinkedIn, mais né. linda que eu já vi, Vitor, a Hum. coisa mais linda que eu já vi, a LinkedIn, quando o cara pede para eu fazer recomendação, aí eu quero É, matar o cara, quero exa matar o cara. Mas só que nesse negócio de marketing digital, o que ele mais fala é assim: "Peça elogio do seu cliente". Pô, eu não faço isso nunca. Mas é, deixa eu te falar, Stu Leonard, na época que o Tom Peters escreveu a respeito do Stu Leonard em, Busca da Excelência, chamava In Search of Excellence, que ele fez com uhum. uma mulher, e o Stu Leonard fazia ele tinha um comitê dos clientes mais chatos, com os quais ele se reunia periodicamente e pegava desses caras só as coisas das quais eles não gostavam e a partir daí se aprofundava. Caixa de sugestões deles era aberta todo dia, com resposta para o cliente todo dia. Aí vale, aí vale, É. mas nada, não existe nota aí, não existe nota. E o final eu diria o seguinte, é você estar disposto a ouvir. Eh, Isso, eu é, ouvi genuinamente, né. ouvir genuinamente, porque é assim, É, é duro, esse você mesmo esse semana passada você falou, numa parte do episódio ainda sobre o ITA, que você disse que não saiu do isso, ITA, que você detestava ser avaliado, você tem porque o notebook LM fez uma crítica a você, você isso, ficou exatamente, revoltado, e tal. Ninguém, no final das contas, sinceramente, gosta de ser avaliado. não, A gente fica, né, mas assim, a gente trouxe isso da escola,
levou para a faculdade, quem fez faculdade, e agora, depois da faculdade, continuou na vida, porque toda hora é nota atrás de nota. A gente É, precisa seguir uma aprovação a ponto de existe um episódio do Black Mirror, você já conhece esse seriado, Black Mirror? sim, maravilhoso. Que, em resumo, eu acho que era o primeiro da terceira temporada. Eu estava pesquisando, eu não assisti esse episódio, mas eu fiz apareceu na pesquisa também. Que uma pessoa, todo mundo tinha notas de avaliação de popularidade, de generosidade. Você lembra desse episódio? Você assistiu? Lembro, porra, é terrível isso aí. É. E a pessoa, ela precisava aumentar a nota dela para conseguir morar num lugar mais barato, conseguir um desconto para morar num lugar melhor e mais barato. Ou seja, para isso você tem que melhorar a sua nota de avaliação. Aí tudo que ela faz, no final das contas, acaba fazendo com que ela piore a nota dela em vez de melhorar. Então a coisa Sim. vai se transformando de um jeito, e qualquer coisa que ela faça é avaliada, até mesmo o policial, o segurança avalia Claro, ela, claro, quem dá claro. carona, assim, Não, é um estado, ela fica no estado de desespero, né, porque é, tudo afeta. exatamente. Até chegar um ponto, O acho que dia no final do episódio, que ela simplesmente, é spoiler, não vou contar, quem quiser assistir, mas sim, ela tá no presídio, e aí ela chega a um ponto que ela pode falar o que ela quiser, porque no presídio não importa o que ela fale, já ninguém foi, dá já já foi. foi. E ela fica Não dá feliz. nota não, não, você vai ver o dia que a avaliação vai ser válida, vai ser o dia que o Uber, a partir do momento que o cara tirar 10, diminuir a taxa que ele cobra do cara. É, Gradativamente. O dia que alguém fizer isso aí a avaliação vai ser realmente verdadeira, entendeu? Porque aí você está recompensando o cara que é muito bom, né, porque a história do muito bom, você vai me desculpar, mas é, para mim, uma das maiores descobertas da minha vida. Bom é nada, bom é qualquer um, médio é qualquer um, tá certo? Agora, muito bom são realmente as pessoas que merecem ser reconhecidas. é, eu acho que, faz todo sentido, mas Eu te acho muito bom, tá? eu Só para também, você. Edmur. Estamos aqui porque um gosta do outro, eu acho que isso que eu aprendo muito com Ah, você, mas a gente e vai no caminhando. final das contas é o seguinte, eu acho que é importante a gente, também eu acho interessante essa questão da remuneração, mas todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, né, ter uma vida melhor, mas no final das contas não se resume só a isso, entendeu? Acho que no final das contas Não, 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 você não. quer É, estabelecer um bom papel social ali, você quer simplesmente o não, meu eu acho que a palavra se sentir realizado faz muito mais na minha cabeça do que ganhar dinheiro só, entendeu? Ganhar dinheiro é exatamente. importante, claro, mas se sentir realizado, se sentir cumprindo um papel na sociedade é maravilhoso. Tá bom, última pergunta, Edmur, de uma nota de 1 a 5, como é que você avalia esse episódio? Vai te catar. Bom, fechamos por hoje. Não, eu Você vou te falar a minha avaliação. Do hã, que você gostou, Edmundo? Essa é a minha avaliação, tá? Do que você gostou do tema? gostou do É, tema? do que você não gostou? Porque você tem mania de fazer o tema e não me falar, tá certo? Mas E o aí que mas isso isso aí faz parte faz parte do método, exatamente. E o que eu porque faria? Pô, me conta, cara. Não, não, eu adoro esse método, vai embora, tá? é isso. Fechamos, até semana que vem. Um abraço a todos. Abraço grande.